Olá, professor. Bem-vindo a este espaço. Obrigado. Obrigada. Começamos por olhar a realidade lá fora, nomeadamente para a situação que coloca a Ucrânia num conflito iminente entre a Rússia, a União Europeia, também com a região autónoma da Crimeia. É legítima esta ingerência da Rússia, alegando uma proteção de cidadãos que vivem na Ucrânia, numa região autónoma, mas que falam russo? É legítima esta ingerência? Estaremos aqui a disfarçar alguns interesses políticos e económicos, alegando uma proteção aos cidadãos? Por muito que juridicamente haja opiniões que digam que sim, que é legítima essa intervenção, à luz da lei internacional não é. A Ucrânia é um Estado independente, embora a Rússia gostasse eventualmente que a Ucrânia não fosse um Estado independente ou tão independente como é, mas formalmente é um Estado independente, desde 1991. Ao abrigo até de um acordo internacional entre a Europa e a Rússia e os Estados Unidos em 1994, todos estes países têm de garantir a independência e, portanto, quanto mais não seja a Rússia está neste momento a violar o acordo internacional que fez em 94, que garante à Ucrânia a independência formal. Que haja dentro da Ucrânia uma região autónoma, uma república autónoma, em que a maioria é favorável à Rússia. Isso pode cobrir ou pode dar asa a uma intervenção diplomática, humanitária, aquilo a que se lhe queira chamar, não dá seguramente aso a uma intervenção militar pela força, como parece estar em embrião. É verdade que a situação a cada dia se altera. Estamos perante uma falta de liderança na Ucrânia por parte de Viktor Yanukovych? A liderança já não existe. O problema está em saber... Foi isso que fez decorrer todo este conflito. Quem é que na Ucrânia neste momento manda? E a questão russa é tentar, eventualmente, uma antecipação que garanta que o governo ucraniano, que vai a eleições agora em maio, seja um governo que mantenha uma equidistância em relação à Europa ou que eventualmente seja russófilo. Porque a questão está em saber até que ponto é que na Ucrânia a revolução, enfim, aquilo que nós vimos nas últimas semanas, supostamente tinha uma inclinação europeia, supostamente a Europa cobriria ou apoiaria aquele golpe. A sensação que dá é que quem controlava o golpe inicialmente perdeu esse controle e neste momento em Kiev pode haver o risco de facto de emergir um poder radical, nacionalista, extremista até, que não agrada evidentemente à Rússia, mas pode não agradar também nem à Europa, nem à ONU, aos Estados Unidos, etc. Portanto, na incerteza, Vladimir Putin sentiu-se motivado para agir, embora a tensão seja uma tensão que se arrasta há já vários anos. Quer dizer, a NATO, por exemplo, envenenou muito esta questão. E é bom não esquecer que a Ucrânia, do ponto de vista histórico, tem para a União Soviética antiga e para a Rússia um interesse absolutamente central. Portanto, é uma situação que, para além das dificuldades económicas, políticas, religiosas, linguísticas, também na zona, mostra a fragilidade da política internacional. Mostra a fragilidade da política internacional e mostra, sobretudo, à sociedade, neste caso como noutros, a maneira como a União Europeia, neste momento, as únicas atitudes que quase tem é mostrar-se chocada, angustiada, com muitos estados de alma. E o que é que mas isso quer dizer? Ação. Com pouca ação. E com pouca ação porquê? Porque, também é justo reconhecer, a União Europeia não pode intervir. Da mesma maneira que acha que a Rússia está a intervir onde não deve, também não pode intervir. Agora, diplomaticamente, economicamente, podia já ter feito algua coisa. Repare-se inclusive que a Ucrânia, na altura dos confrontos na praça em Kiev, Maidan. Na praça Maidan, exatamente, quer dizer, se a União Europeia tem tido uma atitude mais firme, no sentido de aceitar uma ancoragem da Ucrânia, não digo como membro da UE, mas pelo menos a aproximação comercial, económica, política, via NATO, fosse o que fosse. Ou seja, se tem dado sinais à Ucrânia de que contaria com um apoio europeu mais forte, talvez o poder na Ucrânia não tivesse caído neste vazio em que neste momento está. E é óbvio que entre o poder legítimo e o poder de facto, não há dúvida nenhuma que a influência russa manda mais. E aquilo que mais nos surpreende é a maneira como nós agora temos visto imagens várias, entrevistas várias, é a maneira como os ucranianos, mesmo aqueles que não simpatizam com a Rússia,
começam a olhar para a ausência de definição, de um lado, e para um poder que, apesar de tudo, do ponto de vista energético, económico, de segurança internacional, lhes pode dar alguma coisa, que é a Rússia. Claro. E, portanto, à medida que o impasse se arrasta, o risco está em a maioria que era anti-russa até agora poder começar a desenvolver alguma simpatia russa como uma espécie de mal menor. Portanto, mais vale estarmos internacionalmente garantidos pela Rússia do que perante um poder que não se sabe o que é e perante uma Europa que há 20 anos que diz que ajuda aquela zona, mas, tirando aquele alargamento a leste em 2004, em relação à Ucrânia, não lhes dá nada. Tendo essas condições agora em cima da mesa, o que é que o professor Savedica prevê que, perante esta instabilidade que muda a cada hora, praticamente, o que é que poderá vir a acontecer? Eu não me arrisco a fazer cenários, mas penso que podemos estar perante um daqueles impasses em que a Europa lamenta muito, mas não faz nada, e, portanto, poderemos estar perante o risco de uma balcanização naquela zona e da Ucrânia, tal como nós a conhecemos nos últimos 20 anos, pura e simplesmente dividir-se em dois. E, portanto, permanecer uma parte ocidental num poder que sairá tentativamente das eleições em maio e a parte leste da Ucrânia ser engolida por uma Rússia cuja tentação imperialista sempre foi forte. Repare-se que nós temos aqui um episódio que se repete, da mesma maneira que o RSS interveio sobre a Hungria em 56, sobre a Checoslováquia em 68, Geórgia em 2008. Portanto, há um padrão normal e todas essas intervenções foram muito atacadas no Ocidente, mas o Ocidente não fez nada, porque também não pode fazer nada, porque qualquer intervenção ocidental naquela zona é uma intervenção que coloca em xeque a própria Rússia. E por muito verniz democrático que a Rússia atual possa ter, na prática continua a ser a Federação Russa e, portanto, uma espécie de império embrionário e não tanto embrionário quanto isso neste momento. O conflito armado será iminente? O conflito armado já existe, enfim, ainda... Mas com proporções mais evidentes. Com uma guerra civil, talvez não cheguemos a tanto. Mas, e talvez não cheguemos a tanto porque, apesar de tudo, há memória na Europa daquilo que na Jugoslávia há 20 anos, há 20 e poucos anos, 1992, 95, aquele banho de sangue. Talvez essa memória faça decisores políticos europeus e russos, sobretudo a Rússia, recuar um pouco. Agora, que a Rússia não sairá disto sem obter algum ganho, isso parece-me relativamente óbvio. Quem é que perde? A Ucrânia perde, seguramente, e perde também a Europa porque, mais uma vez, é um conflito na Europa em que os principais intervenientes serão externos. A Rússia, os Estados Unidos, a ONU, e a Europa assiste.